Eu acho É, que nada melhor do que esse momento aí para nós passar a bola para o meu amigo Éder Nunes. Fica à vontade aí. eu, eu que vos apresento o faraó da Praia Grande, né? Esse cara que quando a gente discorda dele, a gente fica até com uma dor no coração e uma vontade tamanha de pedir desculpa, simplesmente por discordar, né, Luizão? Ele que tem a mente e a história atemporal, vem trazer pra gente aí mais um pedacinho da história do tricolor paulista, o maior clube da galáxia, e que teve muitas glórias aí conquistadas por ídolos que ficaram na história, e um deles agora, que é a surpresa para todo mundo, ele não quis revelar nem nos bastidores aqui, vem o Luizão aí com o baú tricolor. Ó, Luizão, tô dando aquele passe de Gerson para você, mata no peito e mete na caixa, meu filho. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de um jogador, mais um jogador espetacular, né? Como jogador, eu vou falar como jogador. O nosso Raí de Souza Vieira de Oliveira, que vocês viram jogar. O Raí, o terror do Morumbi. Um jogador espetacular, um jogador alto, forte, quase 1,90 m de altura. Quem viu o Raí de dentro do Morumbi, você via a diferença física dele para os outros jogadores, que nem o Adriano. Era um jogador muito forte, muito dedicado. Jogou 390 e poucas partidas no São Paulo, fez 124 gols. Ganhou Paulista de 91, Paulista de 92, Paulista de 89. Ele era tão iluminado que ele chegou em 98 de volta, ainda mudou o jogo. O São Paulo ganhou do Corinthians de 3-1. O primeiro gol foi dele, o segundo ele fez uma triangulação com o França, foi ele que ajudou. Ele ganhou a Libertadores de 91, de 92, e tem aquele jogo histórico de 92 contra o Barcelona, né? Ele fez o gol de barriga com o passe do Miller e aquele gol de falta que a gente foi campeão do mundo pela primeira vez. O Raí, ele chegou no São Paulo em 87. Ele começou na Ponte Preta, ele começou jogando no Botafogo de Ribeirão Preto, irmão do Sócrates, né? Jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, foi emprestado para a Ponte Preta, ficou um ano na Ponte Preta, voltou para o Botafogo, e o São Paulo e o Corinthians estavam disputando a contratação dele da mesma forma que disputaram do Sócrates, só que o Corinthians conseguiu o Sócrates e o São Paulo não. E dessa vez o São Paulo contratou e trouxe o Raí para o Morumbi em 87. Ele veio muito bem, mas ele foi muito questionado. Ele era questionado como um jogador lento, um jogador que ele ficou banco, ele ficou 2 anos no banco do São Paulo. Ele foi ser titular no São Paulo em 89. Em 90, o São Paulo quase trocou o Raí numa troca com o Flamengo, isso eu lembro. O São Paulo ia mandar o Raí, mais alguém para trazer o Alcindo e o Leonardo. No final das contas, o São Paulo mandou o Nelsinho, lateral esquerdo, e mandou o Dodô, aquele Dodô do Bahia que o São Paulo contratou, aquele centroavante. E trouxe o Leonardo e trouxe o Alcindo, aquele Alcindo que fez muito sucesso no Japão, um carequinha. E o Raí, em 92, saiu e foi para o Paris Saint-Germain, jogou lá até 98. Também no começo lá sofreu muito com a adaptação, mas também virou um grande jogador lá. Mas quem transformou o Raí num grande jogador foi o Tele Santana. O Tele Santana que posicionou ele direito dentro do campo, o Tele que fez ele chegar na área, ele virou um jogador completo, ele cabeceava bem, ele chutava de fora da área, ele chutava dentro da área. E ele tem jogos históricos, né, com o São Paulo, principalmente a final do Mundial, tem aquele jogo contra o Corinthians, aquela final contra o Corinthians, que o São Paulo ganhou de 3-0, e ele fez os 3 gols. O primeiro foi aquela patada que ele deu de fora da área, que o Ronaldo... Diz que o Ronaldo procura essa bola até hoje, ele vai no Morumbi e fica procurando essa bola. Não achou até hoje.
Ele participou das eliminatórias da Copa de 94, foi bem. Ele vinha em 94 como um grande meia articulador do futebol brasileiro, mas quando chegou na hora H, no primeiro jogo ele foi mais ou menos, o Parreira colocou o Mazinho para jogar. E o Mazinho foi muito bem e fechou o meio de campo da seleção. E aí ele entrou em alguns jogos, mas ele não foi o grande protagonista que a gente achava que ele seria, né? Na Copa do Mundo de 94. Eu não vou falar do Raí como diretor de futebol, porque eu tenho que analisar ele como jogador. Como diretor de futebol, eu acho que é uma outra história. Ele fez parte de um sistema que ninguém acreditava, não sei, acho que ele estava tentando fazer alguma coisa para tirar o São Paulo da fila, mas eu não gostaria de entrar nesse mérito. Eu gostaria de falar do jogador que ele foi, da importância que ele teve, né? Eu acho que antes do Rogério Ceni ele foi dito como o grande ídolo da história do São Paulo, né? Pelos títulos importantes que ele conquistou ou começou a conquistar, com o Mundial de 93. O Raí, um excelente jogador. Gostei e gosto muito do Raí como jogador, como pessoa, um caráter excelente. Esse é um pouquinho do nosso Raí. Vocês podem completar, que cada um deve lembrar de alguma coisa do nosso Raí, né? Luizão, eu gostaria de pedir a palavra para o presidente aí, eu não sei se eu estava na sequência, mas eu queria colocar uma pitadinha aí na história, quando você falou que ele jogou na Ponte Preta. Eu tenho um amigo meu que tocou na banda comigo, já tocou em vários trabalhos comigo, ele tem um rancho ali em Hortolândia, no Jardim Hortolândia sem OH, que é próximo do Colégio Adventista, eles têm um rancho ali. E lá tem um campo de futebol, e essa família é amiga da família do Raí, da família Vieira. E ele conta, para mim, o pai, o seu Lorival, vou dar um abraço para ele aí, ele conta para mim, ele conta várias histórias do Raí e tal, quando era garoto. Quando o Raí estava na Ponte Preta, ele se lesionou lá, tem uma pequena lesão lá, e ele ficava treinando chute a gol num campinho que eles têm lá hoje nesse rancho. E até hoje mantém as travinhas. A travinha tá até meio enferrujadinha, mas não troca, porque ele fala, o Raí batia falta nessa travinha, que tá uma travinha do tamanho de quase de futsal ali e tal. E aí eu piso no gramado, eu pisei descalço nesse gramado e falei pra ele assim, meu Deus do céu, eu tô pisando na mesma grama que o Raí pisou, que o Raí ficava treinando aqui. Então tem essa coisa interessante aí. Eu até achei que você ia colocar também sobre a Copa de 94, que o Raí começou como titular, e por conta disso que você colocou, que ele era um jogador muito lento, acabou que o Parreira, no meio da Copa, trocou depois daquele jogo contra a Rússia. Ele chegou até a marcar o primeiro gol da seleção, se não me engano, né? Não, o primeiro foi o Romário, o segundo foi ele, né? Da Copa de 94. Foi. Raí, que pro Wagner é o jogador mais bonito da história do São Paulo. Eu acho que é o Lugano, o Raí acha que é o Wagner. Cada um tem o seu, né? O Edinho acha que é o Kaká. O Kaká, olha aí. Eu acho que é o Carlinhos Paraíba. Rapaz do céu, hein? Ô Luizão, não vou entrar no detalhe de jogador, da beleza do jogador, como o Éder Nunes gosta, mas, ô Luizão, o Raí, para mim, tá entre os três aí, seguramente entre os três maiores jogadores do São Paulo. Um craque. Eu sempre falo para as molecadas mais jovens, para vocês não têm ideia e noção de quem foi o Raí. É um grande jogador, chegava em decisões. Poucos jogadores passaram pelo São Paulo que tinham peso em decisões, em clássico, como tinha o Raí. Um grande jogador, realmente, o terror do Morumbi. Excelente baú, Luizão. Ele dava um carrinho de lado no meio de campo, que ele roubou de bola. Ele vinha, ele dava um carrinho de lado, tomava a bola dos caras, era impressionante, muito bom, excelente, espetacular, né? Espetacular. 98 ele voltou para ser campeão, jogou um jogo só, parece aí, os caras ficam putos até hoje, fala, pô, o cara veio só para jogar a final e acabou com o Corinthians no jogo da final. Então, e quando ele voltou, ele vinha muito bem. Aí teve um jogo São Paulo e Botafogo, aquele Wilson Gotardo, um zagueiro do Botafogo, deu uma entrada criminosa nele por trás
e estourou o ligamento cruzado do joelho dele. Ele já era um jogador de uma certa idade, para recuperar foi muito complicado. Demorou para ele recuperar. Teve alguns jogos históricos, né? Tirando os jogos emblemáticos que ele fez, final de Libertadores, final de Mundial, a final do Campeonato Paulista, lá que ele meteu 3 gols no Corinthians, mas teve alguns jogos emblemáticos. Aquele gol que ele fez contra o Palmeiras de letra foi, para mim, emblemático. Muito, muito, muito bom, muito forte, né? Muito alto, muito concentrado, sempre um atleta exemplar. Eu assisti muito Sócrates. O Sócrates, se ele tivesse sido um atleta como foi o Raí, não um goleiro, um atleta, ele teria sido um dos maiores jogadores do futebol mundial, o Sócrates. É que o Sócrates subia a escada do vestiário fumando, aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas o Raí era um atleta... É isso aí, Luizão. Atleta espetacular. Excelente escolha, Luizão. Parabéns aí, porque o Raí também, na minha história como torcedor, fez parte da minha vida também, porque, afinal, eu comecei a torcer para São Paulo ali no começo da década de 90, e eu tive o privilégio de ver o Raí ganhar, decidir praticamente todos os títulos pelo São Paulo que ele pôde disputar. Parabéns pela escolha aí, Luizão. Grande escolha, meu amigo. Em 92, vocês tinham quantos anos? Eu tinha 9. Tinha 8. 9. Nossa, vocês lembram um pouco, então, né? Eu lembro de muita coisa. Eu tinha em 92. Eu falei bobagem, eu tinha 11. 11. Ah, O problema... Eu tinha 28, meu. Eu tinha 28. Ô, Luizão, eu lembro o problema não é a memória, o problema era a televisão que a gente assistia, né? Televisão preta e branca, chuviscava, bombril na antena, fazia de tudo para assistir o São Paulo. Não, você sabe que isso, olha, só uma coisa rápida, muito, muito bacana. Eu quando era menino, sabe o que eu fazia? Eu não ligava o rádio à tarde e não escutava o jogo. Televisão não existia, né? Para mim, assistir o videotape 11 horas da noite para torcer. Porque não tinha jogo ao vivo. Quando começou o futebol ao vivo, que, os caras demoram, né? Tem umas coisas que não dá para entender como é que demora tanto. O futebol ao vivo veio começar bem depois. Mas era o que você falou, porque assistir um jogo era muito difícil, muito difícil. A Copa de 70, se eu não me engano, foi a primeira Copa transmitida ao vivo, né? As outras eram tudo PT. As outras eram no rádio. Era no rádio, não tinha, era videotape e no rádio. Boa, galera. Nós podemos falar para a nossa audiência aguardar que nós vamos contar histórias de Copas do Mundo também. Logo está. Excelente, Luizão. Ó, Luizão, eu sou especialista aí, hein? Aí eu sou especialista, hein? Eu gosto demais. Eu lembro de muita coisa, né? Eu lembro do Rivelino. O Éder Nunes que acompanhou 3 Copas do Mundo. O que eu não lembro, eu busco nos anais da história. O estudioso Éder Nunes. Mas tá vendo. Falando em estudioso, você tá